para pôr um videozinho de 1 segundo e o Alejandro já começa. Olá pessoal, estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Durante todo o mês eu vou estar aqui compartilhando informações importantes com vocês. Você sabia que a cada 40 segundos alguém tira a própria vida em algum lugar do mundo? Você sabia também que em quase 100% dos casos, essas pessoas possuíam ou possuem algum tipo de transtorno mental, como a depressão? Sendo assim, o suicídio pode ser evitado. A Obreiros tem um grupo chamado Grupo Continue, que luta pela valorização da vida e ampara, acolhe e ama pessoas que tenham dores na alma ou transtornos mentais. Você não está sozinho. Falei que eu não queria falar, porque se eu falar, eu vou chorar. Mas eu queria dizer que eu estou muito feliz. Todo mundo ganhou fitinha amarela aí? Levanta o braço aí, Eva. Eu estou muito feliz de ver pessoas entrando nessa causa com a gente. E eu queria pedir que todo mundo saísse daqui com a consciência de que pode salvar uma vida. Eu não tive acesso ao Setembro Amarelo. Não consigo falar. Talvez, se alguém tivesse falado para mim sobre o Setembro Amarelo, eu não teria sofrido tanto, nem a minha família, nem o meu marido, que sofreu também. Então, todo mundo é capaz de salvar uma vida. Não precisa ser médico para amparar, acolher e amar uma pessoa em sofrimento. Quem tenta tirar a própria vida não quer morrer, quer acabar com a dor. E se tem vida, tem esperança. Essa dor, se a pessoa fizer um tratamento, como eu faço hoje, com terapia, 3 vezes na semana, medicação, diariamente, dá sim para ter uma vida equilibrada, com saúde. Então, não tenham preconceito, porque cada vez que alguém tem preconceito, cada vez que alguém diz que isso é frescura, que você tem tudo, você é bonita, por que você está assim? Não tem motivo, vai lavar roupa, vai se ocupar. Cada vez que alguém fala isso, uma pessoa morre. E não esperem acontecer isso dentro da casa de vocês. Não espera acontecer com o marido, com o filho, com o amigo. Então, sejam conscientes, né? Porque a culpa, né? Culpa não, mas a responsabilidade do suicídio não parar de crescer também é nossa. É culpa da sociedade, que não tem acesso à informação, que quer ignorar que isso acontece. Todo mundo costuma falar, isso acontece com um amigo do amigo, me falaram que alguém se matou, me falaram... Mas, não, isso acontece dentro da casa da gente. Eu não sou a única que sobrevivia a um suicídio, eu tenho certeza que aqui nesse salão tem várias pessoas que também sobreviveram, que perderam entes queridos e que estão, nesse momento, com comportamento e pensamentos suicidas. Isso não é vergonha, isso tem tratamento e pode ser diferente. Então, que a gente possa levar todos os meses do ano o amarelo, porque depois do amarelo vem o vermelho. E o vermelho, a gente já não tem mais saída. O amarelo ainda é possível, um sinal de alerta para que as coisas mudem. Então, eu queria trazer uma pessoa que eu já queria trazer há muito tempo. As casas espíritas não falam praticamente de suicídio, elas falam, como Newton diz, de família, perdão, amor, mas ninguém quer falar de suicídio, drogas, álcool, homossexualidade, prostituição, isso ninguém quer falar. Nós falamos, com certeza. E o doutor Alejandro, foi uma pessoa que eu assisti uma palestra falando sobre suicídio e eu achei incrível, porque ele fala de uma forma humana, verdadeira, consciente e que pode ajudar muita gente. Então, eu queria apresentar para vocês o Dr. Alejandro Vera, psiquiatra.
prefere sem fio aqui? Muito bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer muito aos obreiros, ao Newton, à Rafaela pelo convite. Uma grande alegria a gente poder compartilhar desses momentos, abordando temas que são sempre tão difíceis, tão complexos. E, de fato, se faz necessário falar sobre aquilo que nos incomoda, sobre aquilo que ainda nos traz desconforto. Que são temas como suicídio, temas como aborto, temas como o uso de substâncias, que é o uso tanto de drogas lícitas quanto drogas ilícitas, questão do homossexualismo, enfim, questão da prostituição, como colocou a Rafaela, porque é trazendo informação e fazendo um diagnóstico daquilo que nos traz esse desconforto que é possível agir, é possível atuar de forma eficaz, levando o tratamento para que nós possamos ampliar as nossas possibilidades de cura. Cura essa que reside na alma, no ser espiritual, na sua totalidade. Nós vivemos momentos em crise, momentos complexos, que são compreendidos como esses momentos da transição planetária, que nos é trazido não só pela doutrina espírita, mas várias filosofias religiosas, filosofias de vida, que vão colocando que vivemos esses instantes tão conturbados. Certa vez, escutando Haroldo Dutra, falando desse momento de transição planetária, nos diz que estamos como se fosse a meia-noite de um dia de 24 horas. E quando estamos à meia-noite, nós observamos o quê? Escuridão. Escuridão que nos traz desconforto, que nos traz medo, que nos traz dor. Mas, ao mesmo tempo, a meia-noite é o início de um novo dia. E mais à frente, vamos clarear para que nós possamos continuar a nossa jornada assim, iluminados por Deus, iluminados pelo Evangelho do Cristo, que são palavras de vida eterna e que vão sustentando o nosso desejo, o nosso querer de mudança íntima. O suicídio vai indicando, ou toda pessoa que comete suicídio, qualquer ser que comete o suicídio, indica que vivemos numa sociedade em crise, porque é o ápice do sofrimento psíquico, emocional. E sempre que houver uma alma que cogite pôr fim à vida através do suicídio, ou pôr fim ao sofrimento, à dor através do suicídio, é necessário que nós abordemos o tema, que nós possamos explorar esse assunto. Existe um prêmio Nobel de Literatura que escreveu um livro chamado O Mito de Sísifo, chamado Albert Camus, que diz que o único problema filosófico verdadeiramente sério é o suicídio, indicando a necessidade de nós olharmos para quem comete o suicídio e tentarmos entender o que leva a pessoa a cometer o suicídio. Então, Albert Camus, que é esse escritor argelino, Prêmio Nobel de Literatura, nessa obra, nos fala a respeito desse problema filosófico, que é o único problema verdadeiramente sério. Por outro lado, nós temos outros autores que vão abordando o suicídio de uma forma sociológica, compreendendo-o como um fato social, entendendo que, de alguma forma, vivemos numa sociedade em crise, vivemos numa sociedade no qual estamos com inversão de valores, que vão indicando o profundo sofrimento que nós levamos na alma. Krishnamurti, que é um filósofo hindu, diz que o fato de estarmos perfeitamente adaptados a uma sociedade doente não é sinal de saúde. Então, olhar para essas questões indica que, de alguma forma, estamos adoecidos e que se faz necessário, cada vez mais, aprofundar as questões da espiritualidade como recursos, alternativas e caminhos para essa transformação íntima. Emmanuel nos diz que a saúde é a perfeita harmonia da alma, compreendendo-a como um processo a ser conquistado, um caminho a ser trilhado. E é esse caminho em que nós nos encontramos. E a abordagem desse tema de hoje é justamente para nós podermos fazer o diagnóstico correto e aplicarmos a terapêutica correta, trazendo números que nos espantam,
que nos causa desconforto, como eu já disse anteriormente, mas que é necessário abordar, informar, porque só dessa maneira nós teremos condições de trabalhar na questão da prevenção. Como já foi dito, mês internacional de prevenção ao suicídio, chamado Setembro Amarelo, amanhã é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, e que nós possamos abordar esse tema sempre, todos os dias do ano, a todo momento, desenvolvendo uma escuta empática, termos ouvidos de ouvir e olhos de ver. E a partir do momento que, de alguma forma, já sabemos, já compreendemos que fenômeno é esse do suicídio, cada um de nós aqui presente tem, sim, condições de estender as mãos, de abrir os corações e poder auxiliar aqueles que pensam em suicídio. Vou trazer alguns dados que são referentes à Organização Mundial de Saúde, de um suplemento que foi lançado no ano de 2014, de pesquisas realizadas durante 10 anos, dos anos de 2002 a 2012, e que vão indicando as taxas mundiais de suicídio, as faixas etárias, os motivos que levam as pessoas a pensarem em morte, e assim por diante. Isso tem se tornado uma grande questão para a Organização Mundial de Saúde, dado que, nos últimos 45 anos, houve um aumento de 60% nas taxas mundiais de suicídio. E, desde 2014, tem sido pensado em diminuir, através de ações preventivas, as taxas de suicídio em 10%. Isso tem sido conseguido em alguns países, mas em outros não. O Brasil, por exemplo, vive o fenômeno do aumento do suicídio, em especial nos mais jovens, nas faixas etárias dos mais jovens. Esse mapa vai mostrando para a gente as taxas que vão se referindo a países europeus, por exemplo, como países nos quais as taxas de suicídio são muito elevadas. Alguns países da América do Sul, nós temos aí o Brasil em destaque, como também os países onde mais se comete suicídio. E temos aí o continente africano, regiões amarelas mais claras, indicando que, teoricamente, haveria um pouco número de suicídio, o que não é uma verdade. São dados subestimados pelas dificuldades da coleta desses números nesses países e em tantos outros. Mas nós vamos vendo os diferentes coloridos aí, numa intensidade, numa gradação, mostrando as dificuldades, mostrando esses números elevados. Em números absolutos, temos o ranking dos 10 primeiros países, nos quais a Índia ocupa o primeiro lugar, com quase 260 mil mortes por ano, todos dados relativos ao ano de 2012. China em segundo lugar, com quase 121 mil mortes por ano. E, em terceiro lugar, Estados Unidos, com 43.361 suicídios por ano. E o Brasil? O Brasil, em números absolutos, é o 8º país do mundo com mais suicídios. São quase 12 mil mortes por ano. Também dados esses subestimados. 12 mil mortes por ano equivalem a uma morte, ou melhor, 32 mortes por dia. O que mais nos traz a Organização Mundial de Saúde? Que no ano de 2012, nós tivemos 804 mil mortes cometidas através do suicídio, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos. Como eu disse, esses números devem estar subestimados, devem girar em torno, portanto, de 1 milhão de mortes. E a preocupação da Organização Mundial de Saúde, desde que lançou esse suplemento, naquilo que disse, em buscar diminuir essas taxas em 10%, é porque as previsões indicam que, a partir de 2020, esse número deve dobrar. Ou seja, por volta de 1 milhão, que é o estimado no ano de 2012, para 2 milhões de pessoas por ano que cometem suicídio. Isso sem contar as pessoas que tentam, mas não conseguem. Nós temos uma tentativa a cada 2 segundos. 2 segundos. Então, vejam, nós temos uma morte a cada 40, uma tentativa a cada 2. Para cada morte, 20 tentam por fim a vida através do suicídio. Para cada tentativa, 20 outras pessoas pensam em por fim a vida. E esse número vai se estendendo, vai aumentando. Outro dado indica que é a segunda maior causa de morte entre jovens, entre 15 e 29 anos de idade, contando tanto o gênero masculino quanto o gênero feminino. São jovens, saindo da adolescência, iniciando a vida adulta,
Mas quando nós olhamos para o gênero feminino, é a principal causa de morte entre 15 e 19 anos. Esse outro também é muito interessante, porque vai mostrando para a gente que 75% das mortes, de todos os suicídios que ocorrem no mundo, eles acontecem em países pobres ou em desenvolvimento. 3/4 dos suicídios acontecem em países pobres ou em desenvolvimento. E outros estudos da Organização Mundial de Saúde vão indicando o quê? Existe uma relação íntima entre pobreza, miséria e saúde mental, ou falta de saúde mental. Quanto maior a pobreza, maior a miséria de um país, no qual existem dificuldades de ordem estrutural, que dificultam a chegada dessas pessoas aos serviços públicos de saúde, por exemplo, ou que não temos profissionais adequados para poder abordar as chamadas doenças mentais, esses números vão crescendo. Temos mais quadros depressivos, mais quadros de psicoses, em especial a esquizofrenia, que dentro das doenças psicóticas é a doença mais conhecida. Aumenta muito o uso e abuso de substâncias. Por exemplo, no Brasil, o uso de drogas ilícitas, tão conhecidas como a maconha, o crack, a cocaína, mas a maior preocupação de nosso país são as substâncias lícitas. Quais são elas? Ou qual é ela? O álcool. A substância que é mais utilizada e que mais causa prejuízos, fazendo com que o indivíduo desenvolva comorbidades. O que são comorbidades? Outras doenças em paralelo. Doenças físicas, tão conhecidas por aqueles que fazem uso de álcool recorrente, crônico, mas doenças psiquiátricas, doenças mentais, desenvolvendo transtornos de ansiedade importantes, doenças depressivas importantes, quadros crônicos, sintomas psicóticos, aumentando muito o índice de suicídio. Isso tudo em países pobres e em desenvolvimento. Claro, temos altos índices de suicídio nos países de maior poderio econômico, sem dúvida. Mas quando nós falamos em prevenção e falamos na necessidade de levar informação para desmistificar as questões que envolvem as doenças mentais e o suicídio, os países pobres ganham pela sua incompetência. Nós temos necessidade de atuar cada vez mais nas questões da prevenção, mas isso também se faz com investimento em saúde pública. Temos hoje gastos de R$ 3,00 em média por paciente no sistema público de saúde. Temos dificuldades com que as pessoas que sejam portadoras de alguma doença mental possam alcançar um tratamento adequado. Com medicações que, por vezes, não são tão favoráveis assim, com falta de remédio na rede pública. Então, vejam também a necessidade de nós falarmos sobre isso, abordarmos esse tema numa outra esfera, dados os dados que nos são trazidos pela Organização Mundial de Saúde. Um outro ponto interessante é que o número anual de mortes por suicídio ela supera a soma de mortes por homicídio, por assassinato e as vidas perdidas através das guerras. O número de mortos através das guerras, somados aos assassinatos que acontecem no mundo inteiro, esse número é inferior à morte por suicídio. Então, são dados impactantes, números que vão nos despertando a necessidade de abordarmos cada vez mais esse tema e entendermos o que se passa que as pessoas vão pensando no suicídio como uma alternativa. Não só de pôr fim à vida, mas pôr fim à dor e ao sofrimento. Porque, em essência, quem tenta o suicídio não quer se exterminar, quer acabar com a dor, quer acabar com o sofrimento. E isso acontece em especial porque se encontram fragilizados emocionalmente, vulneráveis do ponto de vista psíquico, mental e emocional, e daquilo que nós damos o nome de doenças mentais. Conforme os suicidólogos, que são os especialistas no tema, a maior parte das pessoas que cometem suicídio é portadora de uma doença mental. Os números giram em torno de 90%, através de estudos que são realizados após a morte. Os outros 10%, um pouco desses dados vão se perdendo, mas outros defendem que existem outros tipos de perturbações que, inclusive, não estão nos manuais diagnósticos, não estão nos livros de saúde mental. Mas, sem dúvida, essas pessoas se encontram num profundo sofrimento psíquico.
Pensando nas estatísticas, as pessoas que cometem suicídio, em primeiro lugar, são portadoras daquilo que nós chamamos transtornos do humor, girando em volta de 36%. Transtornos do humor são chamados quadros depressivos, graves, crônicos, ou transtorno afetivo bipolar. Então, dentro desse conjunto, ocupa quase 36%. Segundo lugar, temos o uso de substâncias, 22,4%. Então, vejam a importância também de abordarmos as questões do uso de substâncias. Como já disse anteriormente, álcool, uso de maconha, de crack, de cocaína, levando a um adoecimento constante, tanto psíquica quanto emocionalmente, fragilizando o indivíduo e cogitando o suicídio como uma alternativa. Ocupa o segundo lugar. Terceiro lugar, chamados transtornos de personalidade, que envolvem aspectos do nosso jeito de ser, a maneira como nós lidamos com as dificuldades do dia a dia, quando nos frustramos, vamos nos tornando mais instáveis em termos psíquicos e emocionais, e nos levam a um adoecimento profundo, a uma dor profunda, e se cogita o suicídio como uma alternativa para pôr fim a esse sofrimento. E, em quarto lugar, a esquizofrenia, um pouco mais de 10,6%, entendendo que a esquizofrenia é a doença psicótica mais conhecida dentro das doenças psicóticas, como aquelas pessoas que escutam vozes, chamadas alucinações auditivas, ou veem coisas, alucinações visuais, tem um rompimento com a realidade, são chamados delírios, na alteração do juízo da realidade. Então, se nós pensarmos nas chamadas doenças mentais, essas são as mais prevalentes. Em primeiro lugar, as chamadas doenças do humor, transtornos do humor, que envolvem os quadros depressivos e transtorno afetivo bipolar, uso de substâncias em segundo lugar. Em terceiro lugar, nós vamos ter transtornos de personalidade. Quarto, o uso de substâncias. Então, a maior parte das pessoas é portadora de uma doença mental. Para falar sobre a prevenção do suicídio, precisamos, então, falar sobre doença mental e romper com esses preconceitos. Porque, se são as doenças mais prevalentes relacionadas ao suicídio, também são as doenças mais prevalentes do mundo, quando nós consideramos também as chamadas doenças físicas, orgânicas. Até o ano de 2010, as chamadas doenças cardiovasculares, doenças do coração, dos grandes vasos, eram as doenças que mais impactavam a população mundial, trazendo prejuízos funcionais importantes. A pessoa que sofre um infarto, a pessoa que sofre um derrame, ela vai perdendo algumas condições de se manter bem e firme no seu trabalho, nas suas relações sociais, de poder sair, poder se divertir. Isso é perda de funcionalidade. Então, as doenças cardiovasculares ocupavam até o ano de 2010 o primeiro lugar. Depois disso, a depressão ocupou o primeiro lugar. Ela ocupava o segundo e já ultrapassou. A Organização Mundial de Saúde acreditava que isso iria ocorrer só em 2030, mas ocorreu 20 anos antes. E os números também são espantosos, são impactantes. Nós tivemos um aumento muito considerável. Hoje, relacionado à depressão, que é a doença mais prevalente do mundo e, portanto, mais relacionada à questão do suicídio, são mais de 600 milhões de pessoas. Ou seja, quase 10% da população mundial é portadora de um quadro depressivo grave. 10%. Das outras doenças, considerando esse aspecto relacionado às doenças físicas e mentais, nós temos o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia, também o uso de substâncias, como as 4 principais doenças que mais atuam na população mundial. Então, veja como é importante nós falarmos também de transtornos mentais, desmistificarmos a ação do psiquiatra, a ação do psicólogo, relacionada a questões que são tão íntimas, que fazem parte do nosso dia a dia. Todos nós, em algum momento, ou já enfrentamos uma situação dessas, ou conhecemos alguém que enfrenta e que faz parte do nosso convívio, dentro de nosso lar, ou mesmo vizinhos, amigos, companheiros da nossa intimidade, que fazem parte de nossa caminhada. À medida que nós vamos falando cada vez mais das doenças mentais, vamos desmistificando e rompendo com essas barreiras, isso facilita, inclusive, com que as pessoas procurem, de forma precoce, um atendimento médico, um atendimento psicológico, e iniciem a sua terapêutica, para que esse quadro não vá se agravando e cogite, em algum momento, o suicídio como alternativa. Nem a necessidade, como disse antes,
de nós atuarmos cada vez mais em ações públicas de prevenção, falando das doenças mentais, falando daquilo que nos incomoda no dia a dia, favorecendo a população através de medidas que sejam eficazes, preparando todo e qualquer profissional de saúde para que possa acolher quem sofre psíquica e emocionalmente e ter uma escuta atenta e o coração aberto para essas questões, já que o próprio profissional de saúde também não está preparado no geral. Também existem muitos preconceitos em nosso meio, acreditando que isso é uma questão relativa e de interesse próprio da psiquiatria ou da psicologia, quando, na verdade, deve ser um interesse de todos nós, indistintamente, atuando nessas questões que tanto nos incomodam. Quero trazer aqui, então, o principal fator de proteção que existe relacionado ao suicídio. Se é necessário, dentro dessa complexidade, sim, que haja um tratamento médico, com medicações eficazes para que possam atuar nas doenças que são diagnosticadas e tratadas, evitando com que a pessoa ela adoeça cada vez mais. Se é necessário o suporte psicológico, por vezes um indivíduo fazendo uma psicoterapia, grupos terapêuticos em que ele possa se sentir acolhido, grupos como existem aqui na casa também, de escuta empática, coração aberto, lidar com questões íntimas. Assim como, por vezes, também necessitamos de outros profissionais envolvidos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, assistentes sociais. O maior fator de proteção que existe para o suicídio é a espiritualidade. E a ciência nos traz isso. Os estudos científicos vão apontando nessa direção. E quero trazer alguns trabalhos que são muito interessantes. De estudos que fui colhendo numa obra chamada Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, do Dr. Harold Koenig, médico psiquiatra, uma das maiores autoridades do mundo no assunto, e que já esteve aqui no Brasil, em um dos congressos médico-espíritas da Associação Médico-Espírita do Brasil, trazendo a sua obra, trazendo o seu conhecimento e mostrando a espiritualidade como esse fator de proteção, não só relativa às doenças mentais, mas doenças físicas, e a importância da sua abordagem para todo e qualquer profissional de saúde. Nesses estudos, ou mais de 100 estudos que foram colhidos ao longo do século XX, o que o Harold Koenig percebeu? Que 2/3 deles, ou seja, 65%, a maior parte desses estudos indicaram baixas taxas de transtornos depressivos ou menos sintomas depressivos nos pacientes mais religiosos. Pensando na depressão como a doença mais prevalente, aquela que mais atinge a população mundial, quase 10% dela, entendendo que a espiritualidade é um meio eficaz e que nos auxilia muito na prevenção dessa doença, por tabela, claro que vai nos auxiliar muito na prevenção do suicídio. A maior parte desses estudos indicou quem alimenta algum grau de espiritualidade, quem abraça alguma religião, não interessa qual seja, alguma filosofia de vida, e a vive em si, tem menos sintomas depressivos, tem taxas mais baixas dessas depressões mais graves. Quando se faz necessário agir com o uso de medicação, um tratamento mais adequado, psicoterapia, esses pacientes, no geral, se recuperam mais rápido, usam menos dose de remédio, o tempo é mais curto de recuperação. Se houver necessidade de internação, o tempo de internação também é mais curto. Então, veja a importância da espiritualidade em nossas vidas, como esse sentimento que vai nos vinculando ao alto. Um outro estudo interessante do Dr. Harold Koenig, ou melhor, continuando, aí envolvendo também a maior religiosidade e menor a gravidade, como disse, também quase 70%. Um outro estudo vai mostrando que as intervenções religiosas fazem com que os pacientes se recuperem de forma mais rápida. Que intervenções religiosas são essas? É claro, dentro do âmbito da casa espírita, nós temos intervenções religiosas, como a chamada fluidoterapia, o passe, a água magnética, água fluidificada, que vai auxiliando nas estruturas sutis do ser, fortalecendo-o para que ele possa se recuperar mais rapidamente, em termos físicos, psíquicos e emocionais. Esse é um caminho. Os trabalhos de desobsessão, se forem necessários, mas, em especial, o Evangelho, a vivência do Evangelho, a preleção evangélica. No caso, informações do Cristo vão nos auxiliando a educar sentimento, a educar os nossos pensamentos. Essas são intervenções religiosas. Orações, preces intercessórias, essas são as intervenções que ele vai colocando e que vão auxiliando na recuperação mais rápida desses pacientes.
Pensando na questão do suicídio, numa revisão de literatura que também foi feita ao longo do século XX, 68 estudos vão indicando o quê? 84%, ou seja, a maior parte deles identificaram menores taxas de suicídio ou atitudes mais negativas em relação ao suicídio naqueles grupos ou indivíduos mais religiosos. Mais uma vez, aqueles que abraçam alguma religião vão tendo menores taxas quando comparados aos indivíduos não religiosos. Têm atitudes mais negativas, se mostrando como um fator de proteção muito importante. Isso é um estudo recente americano, que é um dos estudos, um estudo maior que já houve relacionando o suicídio e a espiritualidade, de 2.000 pacientes que foram acompanhando durante vários anos e foram mostrando que os indivíduos mais religiosos, de fato, cometiam menos suicídio e têm atitudes mais negativas. Outros estudos que também podem ser encontrados nessa obra, que são muito interessantes e importantes para a compreensão de fatores de proteção relacionados à espiritualidade, vão indicando, por exemplo, as emoções positivas. À medida que nós alimentamos emoções positivas, vamos nos protegendo de quadros depressivos, de quadros ansiosos, do uso de substâncias. Então, veja a importância de alimentar emoções positivas, como ele vai indicando aqui: alegria, esperança, otimismo. De 100 estudos, 79% desses estudos indicaram melhor bem-estar, maior satisfação em viver ou maior felicidade. De 16 estudos, a religião e o propósito ou significado da vida, indicando a importância do significado de nossa existência, 15 deles, ou seja, praticamente 100% desses estudos, apontaram o melhor propósito e significado de vida. Quando abraçamos uma religião, quando internalizamos os seus valores e o vivenciamos, vamos compreendendo qual o nosso propósito maior de existência, desenvolvendo, a partir disso, emoções que são mais positivas. Vamos tendo maior alegria de viver. Vamos tendo mais felicidade, ou vamos tendo ampliação de um conceito, de uma ideia do que é felicidade. Vamos estando mais esperançosos, mesmo nas dificuldades, mesmo nas questões mais complexas de nossa existência, mesmo nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivenciando. Conseguimos ampliar a nossa consciência. E apoio social, que é muito importante, é fundamental. Harold Koenig, através dos seus estudos, também foi percebendo a importância do apoio social dentro das instituições religiosas. De 20 estudos, 19 indicaram uma correlação muito significativa, mostrando que se cria uma melhor rede de apoio, temos maior qualidade e é mais durável do que fontes não religiosas. Mesmo que eu tenha vínculos de amizade fora das instituições religiosas, tenho espaços nos quais eu possa, assim, ser bem acolhido, tenho uma escuta atenta, tenho uma rede de apoio que seja interessante, ela é menos durável, ela é menos qualificada do que as redes de apoio que nós criamos dentro das instituições religiosas. Estes espaços nos quais nós nos encontramos, em que buscamos, através do Evangelho, educação do sentimento e do pensamento, temos o apoio das intervenções religiosas, da fluidoterapia, trabalhos de desobsessão, espaços de estudo. Eles nos fornecem uma rede de apoio maior, um apoio social maior. Se eu não estou bem, eu me sinto mais à vontade para poder dividir com aquele que faz parte da minha convivência dentro de uma instituição religiosa o que eu estou sentindo. E vamos lembrando de Jesus quando nos diz: exortai-vos uns aos outros. Esses espaços favorecem essa troca. Favorecem com que nós possamos estender as mãos uns aos outros, na necessidade que temos de dividir os nossos sentimentos. A importância da espiritualidade em nossas vidas, dessas intervenções religiosas, de abraçar qualquer tipo de vínculo, é absolutamente necessário. Vamos lembrando que tudo aquilo que diz respeito ao ser, diz respeito à alma, diz respeito ao espírito. Vamos lembrando assim de Clarencio, instrutor espiritual de André Luiz, na obra Nosso Lar, quando ele se dirige num chamado, numa informação relacionada aos médicos, mas que nos serve a todos nós, indistintamente, quando afirma o seguinte: o médico ele não pode estacionar em diagnósticos ou terminologias. Ele deve aprofundar a alma, sondar-lhe as profundezas. Dizendo respeito ao profissional de saúde,
que vai se aproximando daquele que busca em sofrimento, para que nós possamos ir além do diagnóstico, ir além da terminologia, do nome que é dado. Temos os manuais diagnósticos que são importantes para que nós possamos, sim, alinhar uma terapêutica adequada, entendendo, por vezes, que a pessoa se encontra depressiva ou tem um transtorno de ansiedade importante, faz uso de substâncias, tem um quadro psicótico, o que seja. Isso me dá uma ideia de que tratamento que eu vou seguir e qual apoio que é necessário. Só que mais importante do que isso é sondar a profundeza da alma, como nos diz Clarencio. Essa informação serve a todos nós, indistintamente. Uns aos outros, devemos o quê? Sondar a alma, aprofundá-la, para que possamos entender a essência daquele ser, nos aproximarmos. Como nos diz Jung, no momento em que eu me encontro no contato com o outro, o pai da psicologia analítica, transpessoal, do qual se apoia Joana de Ângeles, que sejamos uma alma tocando uma outra alma. Porque nesse momento eu consigo aprofundar verdadeiramente o que se passa naquele coração e vou entender as suas motivações. Consigo ser mais genuíno, mais sincero, desenvolvo assim uma escuta empática, vou me aproximando e aprofundando aquilo que ele necessita, para que nós possamos, em conjunto, atuar e possa auxiliá-lo naquilo que é mais necessário. A partir disso, alimentando o que ele necessita, que é a fé. A fé, como nos diz Jesus, que se a tivéssemos no tamanho de um grão de mostarda, conseguiríamos transportar montanhas. Montanhas essas que são as dificuldades do nosso dia a dia, que são as complexidades que nós vamos vivenciando, nas relações mais íntimas. Sejam elas no ambiente de trabalho, nas relações sociais como um todo, nas relações com nossos amigos, mas em especial onde? Dentro de nossos lares. O que se percebe é que vamos adoecendo, porque nossos lares estão adoecendo. A relação com os nossos familiares tem se tornado adoecida. No contato com nossos pais, com nossos irmãos, com marido, esposa, filhos. É lá que é o grande educandário da alma, o grande templo, no qual se faz necessário o quê? Educar o sentimento e o pensamento. A partir do momento em que busco, dentro do templo da alma, que é o nosso lar, que são nossos espaços onde nos reunimos com os outros espíritos, no intuito de poder fortalecermos-nos e buscar evoluir e alcançar aquilo que Emmanuel nos coloca como a perfeita harmonia da alma, que é a nossa saúde, de forma integral. Quando nós conseguimos atuar cada vez mais dentro de nossos lares, vamos alcançando a saúde necessária. Vamos fortalecendo a base, vamos nos fortalecendo e prevenindo com que adoeçamos dos nossos sentimentos e de nossas emoções. Vamos compreendendo a importância da dor como o maior mecanismo pedagógico da divindade. A dor, como nos diz Leon Denis, é uma lei de equilíbrio, é uma lei de educação, é uma lei de ajustamento. Entendendo que, no momento em que nós nos encontramos, não existe evolução sem dor. Mas dor e sofrimento talvez poderiam ser compreendidas de formas distintas. Por vezes, no sofrimento, além da dor, existe o desespero. Que nós saibamos, de alguma forma, entender e compreender a dor, que nos impulsiona na busca, mas que não busquemos o desespero permeando essa dor. O desespero faz com que as nossas consciências se limitem, que nós não consigamos observar outras alternativas e outras possibilidades. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é buscar outras possibilidades, outras alternativas, entendendo a espiritualidade como um caminho mais seguro que nós temos, um caminho que vai alimentando o solo sagrado de nossa alma. Essa é a nossa busca. Então, que nós possamos hoje levar essas informações, entendendo que esses dados, sim, nos assustam, nos causam dor, nos causam sofrimento, nos espantam, mas nós já sabemos. Sabemos o que estamos vivendo no nosso dia a dia e possamos ser instrumentos de manifestação de Deus na Terra, através do seu amor, através da sua paz. Possamos estender as nossas mãos, abrindo nossos corações e alimentando no coração do outro a fé que, de alguma forma, nós já conquistamos. Alimentando-o para que o outro indivíduo também possa se fortalecer e continuar a sua jornada, a sua caminhada na paz de Jesus. Meus queridos, muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus nos abençoe. Muita paz. Espetáculo, né? É fantástico.
Nós temos obrigação, sim, todos nós, de evitar um único suicídio. Um único. Vale a pena a gente ficar um mês inteiro batendo nessa tecla. Nós vamos ficar um mês inteiro no Setembro Amarelo e todos os meses do ano vamos falar em transtorno mental e suicídio. Não basta a gente trazer aqui só alegria. Muitos falam assim, poxa, mas não tinha um tema mais feliz para falar? Não tem nada mais feliz do que prevenir o suicídio. A gente tem que falar nesses temas para a gente poder celebrar a vida. A vida está aí. Se não, gente, só através da psicografia depois. Aí é tarde. Tá? Não é à toa que hoje Deus fez com que nós juntássemos dois temas que têm muito a ver, sim. Tem tudo a ver. Tá? Nós temos que aprender a parar de reclamar, de celebrar a vida, de enxergar a vida, enxergar o próximo, enxergar a nós. Quantas pessoas têm depressão grave e ninguém sabe? Muitas vezes nem ela própria sabe que aquilo é depressão. Nem ela própria. Não é verdade, Alejandro? Então, oi, Rafinha. Não, eu ia falar que isso que o Newton falou, no grupo a gente percebe muito isso. As pessoas chegam, eu não sei porque eu estou aqui. Mas eu não sei, eu não tenho nada. E, a partir do momento que ela começa a ouvir outras histórias, ela começa a se identificar e perceber que ela precisa de ajuda. E o grupo Continue, ele faz isso. Ele coloca pessoas com portadores, junto com portadores de doença. Então, nós temos psicólogos, psiquiatras nos grupos, mas os líderes dos grupos são portadores de doença, porque a gente sabe do sintoma, qualquer um aqui que der um Google vai encontrar lá o sintoma, mas quem vive isso, quem sente na dor, na pele, né, no corte da pele, né, na automutilação, por exemplo, só quem vive isso é capaz de compreender. Tem uma frase que eu usei ontem nos grupos, pedi também para usarem hoje, que eu me identifiquei muito, que é: encontrei meu equilíbrio quando passei a cortejar minha insanidade. Encontrei meu equilíbrio quando passei a me conhecer. Encontrei meu equilíbrio quando aceitei a minha condição. E é exatamente isso. Todo mundo tem um pouco de loucura dentro de si. Mas eu sempre falo, hoje eu não aceito que ninguém diga: nossa, você é louca, nossa, você é bipolar. Ou quando eu ouço alguém falar isso. Porque, como diz meu analista, louco não procura ajuda. Louco não procura ajuda, ele não sabe. Agora, eu procuro ajuda, tenho rede de apoio, então eu não posso dizer que eu sou louca, né? E é isso que eu espero também, como o Alejandro falou, que vocês espalhem esse tipo de informação, porque qualquer um pode salvar uma vida. Eu falo sempre também para o Newton, eu queria esconder tudo isso que eu vivi, eu só contei isso aí, né? Tem muito mais coisas tristes, mas eu queria tanto esconder e hoje eu consegui transformar isso. O que eu queria esconder, hoje ajuda outras pessoas. Né? Hoje tem o Setembro Amarelo, teve o ano passado, tem esse, se Deus quiser, vai ter a vida inteira da Obreiros, mas a dor, ela pode salvar vidas, e a dor pode ser transformadora. Então, amparem, acolham, amem, continuem. É isso. Existem pessoas que fazem a diferença. E vocês podem fazer a diferença. Henrique Prata, lá em Barretos, hoje, mas conseguiu um cara praticamente analfabeto, de uma família riquíssima, com irmãos médicos, pai e mãe médica, que faliram o Hospital de Barretos. Henrique Prata, que vivia com o avô, lá cuidando das vacas, dos bois no pasto, assumiu o hospital. E ele tem um livro belíssimo, onde ele diz no livro: nós temos que salvar vidas, não são só os médicos que salvam vidas. Aqui hoje, aqui no Obreiros, nós temos o Continue, temos aqui hoje a presença da Darcy, da Rô, lá embaixo, elas estão aqui assistindo, que são do Hospital Itaci, gente, do Hospital de Crianças com Câncer. A Darcy conseguiu construir um hospital para criança com câncer, junto com o professor Vicente Odoni. Darcy não tem estudo nenhum na área médica.
Há 30 anos tem o Hospital Itaci, porque ela simplesmente resolveu salvar vidas, porque Deus fez com que o filho dela, com leucemia, estivesse entre nós até hoje. Que bom! Mas ela poderia estar agora em Ubatuba, com ele, com o neto, ou lá em Biúna, onde ele está hoje, tomando sol. Ela está aqui no Obreiros, falando da bandeira do câncer, que câncer tem cura, e tem mesmo, e tem mesmo. Agora, nós podemos nos espelhar nessas pessoas e, olha, nós somos responsáveis. Nós. Não adianta culpar ninguém. Não adianta. Nós somos responsáveis. Alguém tem dúvida disso? A gente fala muito em amor ao próximo, bem ao próximo, mas, poxa, o que a gente faz de bem para o próximo? A gente constrói alguma coisa? Qual é a tua obra? Tem obra? Valeu. Não tem obra? Que você passou por aqui para quê? Não é? 70, 80, 90 anos de vida, hoje se vive muito, graças a Deus. Mas se não construir uma obra nesse tempo, você está esperando o quê? Aposentar? Se aposentar, você está morto, meu filho. Pior coisa que tem é a aposentadoria. Não tem lugar pior do que a zona de conforto do nada fazer. Você vai arrumar para a tua cabeça. Literalmente. Aí depois você vai cuidar lá no consultório do Alejandro. Você vai ficar maluquinho, viu, na aposentadoria. Não é verdade, Alejandro? Você queria complementar alguma coisa dos grupos terapêuticos? Eu quero agradecer esse espaço, né? Para mim é uma grande alegria, tem sido uma bandeira poder falar cada vez mais sobre suicídio, do departamento que coordeno dentro da AME Brasil, da Associação Médico Espírita do Brasil. E nós estamos iniciando um projeto de parceria com a Federação Espírita Brasileira, que em breve vai estar aí sendo divulgado cada vez mais, em nível nacional e internacional, para que nós possamos romper essas barreiras do preconceito, falarmos cada vez mais sobre as doenças mentais, sobre o suicídio, de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, caridosa, entendendo que o indivíduo ele não pode ser julgado. Nós podemos julgar atos, nunca as pessoas. Isso não nos cabe. E pode contar com a Obreiros sempre. Nós estaremos aqui dando apoio à AME Brasil, AME Osasco, onde o Alejandro é presidente da Associação Médica Espírita de Osasco. Além de dirigir uma casa espírita, o Alejandro não para, viu, gente? Oi? Além de trabalhar como médico no consultório, hospitais e tudo mais. Gente, a bandeira está aí, na mão de cada um. Nós somos em torno de 1.000, 1.200 pessoas. Se cada um conseguir levar a palestra de hoje para mais 5, são 6.000 pessoas. Se esses 5, cada um levar para mais 5, com certeza nós vamos ajudar a diminuir essa estatística que é vergonhosa. É vergonhosa por quê? Porque nós estamos assistindo o extermínio de uma juventude de uma forma passiva. Aqui na Obreiros, o que nos choca muito, tem jovens de 9, 10 aninhos se mutilando. 12 anos é comum, né, Rafa? Nós temos no grupo Continue, dos 9 aos 13, 14 aninhos, dezenas de crianças já com automutilação, com cortes nos braços, com vontade de morrer, para matar a sua dor. Tá bom, gente? Vamos, então, trabalhar? Quem veio à casa pela primeira vez, fique tranquilo, vai passar no telão o número aqui, todo mundo vai ser atendido bonitinho. Eu só vou pedir para que, depois que nós façamos esta vibração inicial, todos permaneçam sentados para a gente poder passar, senão atrasa muito o atendimento, tá bom? Vamos, então, agradecer a Mestre Jesus por esse dia magnífico, por essas 2 palestras, pela presença do querido Guilherme Velho e do nosso amado Alejandro Vera. Queremos agradecer a todos vocês pela credibilidade que a nossa casa tem entre vocês. Mas queremos agradecer, primeiramente, a Moisés, pelas tábuas sagradas da lei e pela Torá, pelos 10 mandamentos. Queremos agradecer a todos os filósofos da antiguidade, a Sócrates do conhece-te a ti mesmo, a Platão, que nos trouxe a obra de Sócrates, a Aristóteles, a Hipócrates, pai da medicina.
Queremos agradecer a Buda, a Siddhartha Gautama, em especial ao Buda da compaixão e ao Buda da medicina. Queremos agradecer a profeta Muhammad, nosso querido Maomé, pelos exemplos de amor do livro do Islã, o Alcorão Sagrado. Mas queremos agradecer do fundo dos nossos corações a Santa Igreja Católica, que permitiu chegar até nós 2000 anos depois os evangelhos de Mestre Jesus. E assim, reverenciamos ao grande Francisco de Assis, a Santo Agostinho, a Dom Bosco, o primeiro santo a trabalhar a interreligiosidade. Queremos agradecer a São João Paulo II, as divas do amor ao próximo, a grande Madre Teresa lá de Calcutá, e a nossa mentora querida, a nossa baixinha amada, o Evangelho vivo da Bahia, esta corajosa que da pátria espiritual ainda nos orienta em todos os trabalhos, a nossa querida irmã Dulce. Queremos agradecer ao professor Ribeiro, conhecido também como Allan Kardec, por esta doutrina que tanto nos conforta, que tanto nos acolhe e nos ensina, que fora da caridade não há salvação. E ao grande médium de Jesus, poucos entenderam Jesus como ele. O Evangelho vivo de Minas Gerais, o nosso querido Chico. O Chico, lá de Pedro Leopoldo, Uberaba, das Minas Gerais, das mães enlutadas. E por fim agradecemos ao grande Lucas, Lucas o Lucano, que de acordo com alguns autores, reencarnou aqui entre nós, no Ceará, Brasil, pátria do Evangelho, como Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E a ele e a toda a sua equipe, que nós confiamos os trabalhos de cura desta manhã abençoada. E assim, vamos recebendo da pátria espiritual esta cascata de luz que nos cobre. Muita luz. Todas as cores de luz, todas as frequências caindo sobre nós, penetrando lentamente pelo chakra coronário, no alto de nossas cabeças, limpando a nossa tela mental contra todos os maus pensamentos. Luz que reequilibra o chakra frontal, o laríngeo, cardíaco, o gástrico, esplênico, que nos completa de energia, de ectoplasma, de cura, da autocura, o básico e o genésico, que acende todos os pequenos chakras de nosso corpo espiritual. Agora sim, estamos acesos, somos luzes. Nós podemos nos curar. O Mestre disse: vós podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Vamos sentindo esta energia caminhando por artérias, veias e linfáticos. Quilômetros e quilômetros de vasos, banhados pela energia da cura, da autocura, energia do amor do Mestre. Energia chegando a todas as células do corpo físico.
receptores de membrana trabalhando, organelas citoplasmáticas, mitocôndrias produzindo energia, armazenando. É o núcleo se dividindo de uma forma fisiológica, harmônica. É a cura dos nódulos, cistos, tumores, do câncer, das metástases. É a célula trabalhando para a cura. Principalmente as células do órgão doente que me trouxe obreiros nesta manhã. E assim, com muita fé, vamos juntos agradecer a Jesus, Mestre amado, por este momento, através deste hino de amor, que certamente um dia irá unir todos os povos, todas as raças, todos os credos, todas as religiões, enfim, toda a humanidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Graças a Deus, que nosso Mestre nos oriente, nos ilumine e nos abençoe. Em mais um dia de... Graças a Deus. Vamos trabalhar, gente?